Fala comigo, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho Miranda e está começando mais um programa pela Troa de TV, o Fala Comigo, comigo mesmo. E hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa de Deus muito especial. Ele é presbítero, ele é o segundo líder da UMADEC. Eu estou falando dele, presbítero Rubens. Boa noite, Jefinho. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejar que a paz seja para os ouvintes, né? Que eu creio que a maioria é evangélico, né? E uma boa noite, né? Estou feliz de estar aqui, participar aqui. Isso é coisa boa, né? E para os mais íntimos é Rubinho. Rubinho, Rubão, Rubaca, vai misturando aí. Isso é coisa boa. E aí, quando você me fala de 3 apelidos seguidos, já me gera curiosidades, né? Da onde veio, né? Como cresceu, qual é a sua história, né? De início de vida, até a gente conhecer o presbítero Rubens, né? Veio primeiro o Rubinho. Sim. Onde que veio o Rubinho? Olha, o Rubinho nasceu em Osasco, mas meu pai sempre viveu próximo daqui, praticamente aqui do lado, na Coab 1, ali na famosa Avenida Amazônias, né? Sim. Ali o restaurante Seringueira que Seringueira. fala, naquela entrada ali, onde tem umas bicas de água, eu cresci ali. Cresci aqui na Coab, aqui por muitos anos, né? E meu pai e minha mãe, no período que eles se conheceram, né, eles vieram para Jesus, né? E começaram a servir a Deus na obra, né? Meu pai se tornando obreiro, né? Ele se tornou pastor e eu fui seguindo meus pais, né? A minha avó e meu avô, que já eram da igreja já de Madureira, a falecida Zefinha, né? Acho que os irmãos vão conhecer, o Arlindo, que é irmão do Benedito, também falecido Benedito, que também faleceu também há uns anos atrás. Eles moravam ali no Parque Jandaia. Aqui do ladinho. Aqui do lado também. E aí meu pai e minha mãe resolveram morar com eles lá. E ali a gente foi da minha adolescência ali, o crescimento, né? E uma coisa interessante, né? Acho que vale eu dizer aqui nessa entrevista, né? Que quando meus pais começaram a ir para a igreja, né, eu tinha amigos que não eram da igreja, né? Amigos de rua, né? Dos meus vizinhos de escola. E eu tinha vergonha, para ser sincero, eu tinha vergonha de ir para a igreja. Na verdade, eu tinha vergonha que os meus amigos, as amiguinhas, eles achavam que eu tinha vergonha de dizer para eles que eu era crente. Meu pai, a família era cristã, então eu já contei isso já em algumas igrejas, né? E é muito importante isso, né? Porque às vezes tem alguns adolescentes que estão crescendo e o pai obriga, vai para a igreja, né? Que normalmente é assim, né? Meus pais me obrigaram a ter que ir para a igreja, né? Não digo hoje, antigamente eu achava isso muito ruim, mas hoje eu acho que isso foi válido. Foi válido. E eu tinha vergonha. Então, quando meu pai ele saía para ir para a igreja, meus amigos estavam na rua, eu abaixava assim, no banco de trás, assim, para eles não me verem, e a gente ia. Quando eu saía da visão deles, eu levantava. Então, a igreja, para mim, para os meus amigos, né, era um motivo de vergonha, porque eu não sabia, na verdade, né, a razão fundamental de ir para a igreja, né. E ao decorrer do tempo, né, adolescência, eu continuei indo para a igreja, né, 12, 13, 14, continuei indo com meus pais, eles mudavam, como meu pai pastoreava a igreja, mudava com frequência de igreja, né, e eu sempre fui para a igreja por motivos errados, né, Ou porque meus colegas da igreja lá, os rapazes lá eram legais, lá faziam amizades na igreja, né, então isso me motivava, ou porque na época da adolescência tinha uma moça lá, ficava interessada, vou continuar indo. Então sempre os motivos errados. Então chegou um tempo, aos 17 anos, chegou um período da minha vida que os amigos de fora eram mais interessantes do que os amigos da igreja. Então comecei a ficar começou a balançar um pouco, e foi na época que eu saí da igreja. O que você está contando é bem quando a gente comenta sobre alguns exemplos de onde está firmado os seus pés, né? Exatamente. Né? Se tiver firmado na rocha, ok, que é Cristo. Mas não estava. Não estava. Sempre foi os motivos errados, né?
era o famoso filho de crente, né? Uhum. Então chegou nesse período, eu saí da igreja, né? Fui conhecer o mundo aí afora, né? E eu sempre, quando tenho uma oportunidade de aconselhar algum jovem, eu falo assim, porque às vezes os jovens estão na igreja, né? E tem aquele interesse de conhecer como que é as coisas Lá fora. lá fora. Eu falo, não procura que a decepção vai vir depois, né? Porque o mundo ele é cruel. Sim. É muito bom, né? A nossa Sim. carne, eu não posso mentir, é muito bom para se fazer a carne, os prazeres da vida é muito bom. Mas o final disso Não é gostoso. não é gostoso, né? Você começa divertido, né? Você começa a brincar, divertido. Mas depois você fica preso, você quer sair, você não consegue sair. Você começa aí que vem o sofrimento, né? É verdade. Então aí eu cheguei nessa época do sofrimento, né? E aí você já tinha quantos anos? Eu tinha 26 anos. 26 anos? 26 anos já. Foi bastante tempo. E uma coisa muito interessante, que aí vai entrar a palavra de Deus, né? Uma coisa muito interessante, que aos 26 anos, eu vivia com meus pais ainda, e eu costumava culpar muito meus pais, né? Culpavam pelo que acontecia em casa, né? Eu culpava muito meu pai pelo que ele passava, né? Eu lembro que nessa época meu pai estava com depressão em casa. Meu Deus. Ele não saía pra nada, ele estava muito mal, ele estava passando uma fase muito difícil. E eu culpava muito ele. Meus pensamentos, não falava isso para ele, né? Não desabafar, mas no meu pensamento, no meu coração, Deus sabia que eu culpava muito meu pai por o que ele estava passando, né? E aí chegou o melhor, não sei se alguém perguntasse para mim um dia, né? Qual é o melhor dia da sua vida, Rubens? Eu pergunto, qual é o melhor dia da sua vida, Rubens? O melhor dia da minha vida foi numa sexta-feira à noite, eu tinha 26 anos, eu saí do serviço. Eu tinha, naquela época não tinha muita essa questão de conta, né? Hoje em dia todo mundo recebe em conta, mas eu recebia valor líquido, né? Em dinheiro no meu serviço, E aí, coisa boa. no meu trabalho. Eu trabalhava em culinária japonesa, e por incrível que pareça, eu trabalho até hoje. Estou nesse ramo ainda, né? Culinária japonesa, tem uns irmãos aí que vai se ouvir e falar, rapaz, eu gosto demais. Olha, eu acho que vai ter um convite na minha residência pro irmão ir lá, tá? Tem uns irmãos que eles são do Ipiranga, eles são. Que até o evangelista Hugo também, eles amam sushi, eles comem Coisa como boa. se estivesse comendo pizza, eles comem. Eu fico feliz por isso, né? Então, mas esse dia foi o melhor dia da minha vida. Alguém perguntasse, fala assim, ó, o melhor dia da minha vida, quando eu tinha 26 anos, era uma sexta-feira à noite, eu tinha recebido o meu vale, eu lembro. E eu peguei o vale líquido, enrolei no olerite, coloquei no bolso. Era sexta-feira à noite, um tempo agradável. Falei, hoje é dia de sair. Hoje é dia, como os jovens falam, né? Sim. Hoje é dia de balada, né? Sextou. Sextou. E eu cheguei em casa, me troquei, tomei banho, e eu tinha uma moto. E aí, quando eu tô saindo, meu pai, ele vem, ele olha pros meus olhos assim, ele tava muito mal, ele tava magro, ele olha pros meus olhos assim, que queria me dizer alguma coisa, eu não dei atenção pra ele. Eu virei o rosto e saí. Aí, nesse dia, foi o melhor dia da minha vida. Eu estava numa situação, num lugar, né? Aprontando. Certo. Como sempre, aprontando. E nisso entrou uma quadrilha de rabo de jovens. Era uma quadrilha. Depois que eu descobri, né? Que eles sentaram, ficaram do meu lado, até conversei com eles, né? E a gente estava bebendo. E aí um deles lá pediu pro mais novo, pega uma cerveja pra gente lá. Quando ele pegou, eles atuaram o assalto. Meu Deus. E aí nesse dia aí levaram minha carteira, meu salário que tava no bolso. Meu Deus. Levaram meu tênis Meu Deus de marca caro, que jovem solteiro, né? Sim. Não pagava uma conta em casa, tinha uns tênis de marca, caríssimo. Levaram o tênis e a moto. A minha moto, ela tava tem uma torneirinha embaixo da moto, não sei se as novas tem agora, que ela chama reserva, né? Eu virei pra reserva porque eu tinha que colocar gasolina quando eu fosse embora. Porque eu tava quase para acabar a gasolina. E eles pegaram a chave. Aí um deles, eles apontaram a arma na minha cabeça, colocaram a arma na minha cabeça assim, ó. Meu Deus. Eu vou ligar sua moto e eu vou embora. Se ela morrer no caminho, acontecer alguma coisa, eu volto aqui e dou um tiro na sua cabeça. Aí porque, mas esse é o melhor dia da sua vida? Aí eu respondo, por que esse dia foi o melhor dia da minha vida? Você vai falar daqui a pouquinho, depois dos intervalos comerciais. Fala comigo, meus queridos!
Você já conhece a GA Seguros? Nós, da GA Seguros, temos a solução para o seu plano de saúde, seguro de auto, seguro residencial, seguro de vida, plano odontológico e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 9 9654 3899 ou 11 9 6272 8452. É a GA Seguros, cuidando de você e do que é importante para a sua vida. E estamos de volta com esse programa maravilhoso que é o Fala Comigo pela Troad. E antes de mais nada, eu já quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para GA Seguros, na pessoa do Gabriel Alexandre. GA Seguros, muito obrigado. E continuamos, né, Rominho? Tá joia. Vamos lá, então, que eu estou curioso. Você estava contando para nós esse livramento. O bandido colocou a arma na sua cabeça, levou a moto. E aí? Continua. Então, como eu disse, né? Se me perguntasse qual foi o melhor dia da sua vida, eu digo que foi esse dia. Mas um dia tão cruel, tão ruim, eu falo, não, foi um dia maravilhoso, porque foi nesse dia que eu lembrei do Criador. Foi nesse dia, porque a minha consciência ali, quando aquela arma estava na minha cabeça, a minha consciência me disse, né? Você vai morrer, há uma possibilidade de você morrer hoje aqui. Rapaz. E quando veio esse temor no meu coração, né? A minha consciência me disse, e se morrer hoje aqui... Para onde você vai? Vai para o inferno. Ali pesou aquele dia. Então, aquele dia eu lembrei do meu Criador. Uau. Como diz a palavra, né? Para a mocidade, jovens, lembra do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os maus dias. E naquele dia foi o melhor dia da minha vida, começou a se tornar o melhor dia da minha vida, porque eu lembrei do meu Criador. Uau. E aquele dia, aquele pecador ali miserável disse, Senhor, tenha misericórdia da minha vida neste local aqui. Meu Deus. E ele teve misericórdia, né? Porque levaram tudo, mas a minha vida ali, eu tive uma segunda chance, vamos dizer assim, né? A segunda chance. E o próximo ponto dessa história, né? Desse melhor dia da minha vida, né? Teve ainda muitas boas coisas ainda, né? Para acontecer. Porque nesse dia, primeiramente, né? Eu lembrei do meu Criador naquele dia. E ele teve misericórdia da minha alma. E o segundo ponto, eu lembrei da minha família. Uau. Porque foi que Deus ele me ensinou naquele dia que os verdadeiros amigos são os pais, é o pai e a mãe. E naquele dia, meu pai naquela situação, mal, minha mãe também não muito bem, para quem que eu vou pegar o telefone e ligar dentro da delegacia? Meu Deus. Para quem? Para quem? Pai e mãe. Pai e mãe. Pai, liguei, pai, tô aqui na delegacia, aconteceu isso. E ele veio pior, né? Eles pegaram o carro, vieram e me socorreram ali, né? Preocupado comigo. Aquele dia ali foi de libertação mesmo. Foi de libertação. Foi o melhor dia da minha vida, né? Olha só. E eu cheguei em casa, interessante que eu cheguei em casa e eu não estava preocupado com moto, não estava preocupado com dinheiro, com o que eu perdi. Não estava preocupado. Aquele dia, por incrível que pareça, aí vocês vão entender porque é o meu dia da minha vida. Aquele dia, aquele pecador que não lembrava de Deus, não sabia nem quem era Deus, né? Ouvia a palavra de Deus na igreja, mas não entrava no coração. Aquele dia eu dobrei os meus joelhos na minha cama e falei, Senhor, eu perdoo os assaltantes que levaram eu perdoo eles. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pela minha família. Naquele dia eu fui lá no quarto do meu pai, ele não conseguia dormir. Eu dei um abraço nele. Meu Deus. Eu dei um abraço nele. Então, aquele dia Deus me ensinou. Seus amigos, né? A gente vive num mundo de imperfeitos. Não existe ninguém perfeito neste mundo, né? Existem os imperfeitos que estão se corrompendo mais ainda. Existem os imperfeitos que estão crescendo com Jesus Cristo na graça, né? Estão passando por um processo de santificação. Então, não existe perfeito. Aquele dia eu dei um abraço no meu pai ali. E ele ouviu da minha boca, né? Talvez eu não respondi pela minha condição, mas ele ouviu da minha boca, pai, conta comigo a partir de hoje, conta comigo. Então Deus me fez acordar aquele dia, né? Deus usou uma coisa ruim, pior seria se eu tivesse partido, mas aquele dia foi o melhor dia da minha vida, que aquele dia, não vou dizer que foi mudança radical, mas aquele dia eu comecei
Aí vem o terceiro ponto, né? Eita, que dia abençoado! O terceiro ponto Coisa boa! do melhor dia da vida. Porque depois daquele acontecimento, me voltou a vontade e desejo de voltar à igreja, né? E eu comecei a igreja, ainda preso um pouco no mundo, né? Mas eu comecei a igreja de domingo, eu ia para a igreja de terça-feira. E eu sempre escuto isso de pessoas, né? Normalmente jovens que conversam comigo. E eu sempre falo a mesma coisa, porque foi uma coisa que deu certo para mim, né? Que eles estão presos no vício das drogas, na prostituição, no álcool. E às vezes ele fala, né? Eu não consigo me libertar, não consigo. No dia que eu conseguir parar, eu vou para a igreja. Eu falo assim, não, você fala isso para ele, né? Não, vai para a igreja do jeito que você está aí hoje. Vai para a igreja, você errou hoje, vai para a igreja. Porque isso deu certo para mim, né? Porque eu ia para a igreja no domingo, eu ia para a igreja na terça-feira. E eu sentia uma paz na igreja quando entrava. Uma paz. Eu saía da igreja. Eu continuava a minha vida e aí vinha aquela angústia de novo, aquela angústia assim, nossa, eu preciso ir para a igreja, que lá eu sinto uma paz, eu não quero viver mais assim. Então, eu senti que minha alma estava cansada. Então, nesse trabalho de ir para a igreja, teve um dia que... Pegou no tranco. Que a palavra que eu ouvia, né? Ela entrou. Glória a Deus. Ela entrou no coração. Uau. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, primeira vez da minha vida, vivendo na igreja, dentro de uma igreja, né? Criança, adolescente, primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. E é interessante, né, que a gente fala assim, Jesus tem que morar no seu coração. Mas como que Jesus mora no nosso coração? Não, Jesus precisa entrar, você precisa aceitar Jesus, você precisa crer em Jesus Cristo, precisa nascer em você, Jesus, né, o caráter de Jesus. E a gente, mas como acontece isso, né? Eu posso dizer nas minhas humildes palavras como que é esse processo, né? Porque eu ia para a igreja, e eu não tinha nenhuma experiência com Deus ainda, assim, experiência assim, espiritual, né? De que eu via os irmãos, eu via as profecias, né? Ficava olhando, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo dizer, eu estava no meu quarto, deitado na cama, uma voz disse para mim, examina as Escrituras. Examina, e eu não entendia isso. E teve um dia que eu cheguei da igreja, eu deitei para me dormir. Quando eu morava com meus pais ainda, né? Não estava casado ainda. Aí eu comecei a ter experiência. Qual foi a primeira experiência? Alguém vinha e batia na porta assim, ó. Meu Deus. Eu dormia, batia na porta, eu acordava. Eu pensava que era minha mãe, eu ia lá, ela estava dormindo. Eu ia, meu pai estava dormindo. Não tinha ninguém em casa. Eu deitava, batia na porta. Forte. Como alguém querendo estrondando assim, bem forte. E aí eu não entendi o que estava acontecendo. Aí o Espírito Santo falou comigo, examina as Escrituras. Meu Deus. Aí quando eu comecei a examinar a Escritura em casa, a ler, a buscar conhecer a palavra de Deus no Evangelho, nunca mais aconteceu isso, bater na porta. Porque quem bateu na porta já tinha entrado já. Uau! Porque Jesus disse, né? Examinais as Escrituras, porque dela testifica de mim. Uau. Então como que é para Jesus entrar no nosso coração? É a palavra de Deus. Meu Deus. É a palavra de Deus. Ter que ler e examinar a palavra de Deus, que é através dela que a nossa fé, né? A fé em Cristo Jesus é ativada. E a partir desse momento... Pegou firme. E aí, como eu já ouvi um dia, né? Alguém perguntar, né? Você é cristão? Aí eu não sentia aquela vergonha, né? Sou. O meu espírito, minha alma ficou alegre quando eu vi isso. Que maravilha, sou, graças a Deus. Quando era reconhecido por ser cristão, por ter o caráter de Cristo. Porque isso é uma honra, né? É uma honra. Alguém fala que você é cristão, você serve a Jesus, que maravilha. Reconheceu. Quando você conhece Deus, quem Ele é, as coisas mudam, né? Aí quando alguém convida você para a igreja, vai dizer o que acontece, o que o salmista disse, né? Eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Pai. É isso. E esse é o terceiro ponto, né? Que a igreja, que às vezes acontecem muitas coisas em igreja, né? Em ministérios, né? Congregação, são ali um grupo de pessoas ali, são personalidades diferentes. Se tem problema na nossa casa, na nossa família, né? Imagine em outros locais no trabalho. Sim. Na igreja também tem problema, tem dificuldade, né? E às vezes algumas pessoas, né, deixam de ir para a igreja por algum motivo. Mas uma coisa importante que aconteceu na igreja, porque entra esse miserável pecador na igreja, né? Eu estava no último banco. Falei, quando acabar o culto, não vou falar com ninguém. Eu saí pra ninguém me ver, né? Tá escondidinho. Mas alguém tinha me visto já, né? Porque eu queria falar uma coisa importante, que é na igreja que a gente ouve muitas promessas de Deus. Quando a gente vai para a igreja. Então, esse miserável pecador que só tinha culpa só, né?
pelos seus erros, ouve Deus falar com ele, né? Eu tenho promessa na sua vida. Uau. E ali eu recebi promessas de Deus que algumas não se cumpriram, mas muitas se cumpriram, né? E uma delas foi que alguém que está aqui comigo, que é Yasmin, né? Que é uma história muito interessante, porque quando eu cheguei na igreja do Jandaia 1, do setor 4, era o pastor Vandercy. Pastor Vandercy, missionária Raquel ali. Foi no pastoreio dele que eu aceitei a Jesus ali, comecei a me firmar. Quem era a filha do pastor Vandercy? Quem era a filha? Senhorita Yasmin. E nós vamos conhecer ela no próximo bloco. Sim. Porque agora nós vamos para os intervalos comerciais. Nós, do Estúdio Bela Life, estamos com uma promoção imperdível. É a promoção Indique e Ganhe. Isso mesmo que você ouviu. A cada indicação realizada, você ganha 10% de desconto ao fazer os seus cabelos. Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 985340176. Repetindo, 11 985340176. E siga no Instagram, @Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para a sua beleza, um toque de elegância. E estamos de volta com esse programa maravilhoso. Mas antes de mais nada, eu quero já deixar nossos sinceros agradecimentos para Estúdio Bela Life, na pessoa da Lilian Fernandes e Anderson Miranda. Estúdio Bela Life, muito obrigado! E voltamos, né? Você estava elogiando uma pessoa muito importante aí na sua vida. Sim. De que nós estávamos falando? Da Yasmin. Foi quando eu conheci ela ali na igreja do Jandaia 1. Era o pai dela ali que estava pastoreando, né? E eu vim com todas as dificuldades que eu tinha no mundo, né? E ela também era adolescente, que estava se firmando ainda, né? E ela tá aqui? E ela tá aqui. Tá aqui, manda um oizinho Tá pra Yasmin. Oi, Yasmin. Ei, Yasmin, olha lá, ela lá. Ei, queridona. É assim agora, né? O coraçãozinho do Doramas. Ah, é? É, do Doramas. Aí, ó. Isso é coisa Então ali, boa. então aconteceu algumas coisas muito interessantes, né? Porque quando a gente se conheceu na igreja ali, né? Houve interesse dela já por mim e eu não tinha esse interesse em olhar para ela, né? Mas você consegue perceber como Deus ele trabalhou nas nossas vidas, né? Porque a gente batizou sem namorar, a gente batizou no mesmo dia. Uau. Descemos as águas no mesmo dia. E ali começamos a frequentar a igreja junto, né? E eu lembro que a gente começou a ir muito trabalho da Almadec. Sem estar na liderança, né? Na época do pastor Natan, que ele fazia as vigias na Coab aqui no Coab 2. Pastor Natan, queremos o senhor aqui. A filha do pastor Nilson, né? Era uma bênção esses trabalhos, né? Então a gente vinha e aí a Yasmin começou a se levantar espiritualmente, né? E eu fui devagarinho, né? Mas eu estava aí. E uma coisa importante que aconteceu comigo, porque eu já ouvi falar isso, né? Eu acredito, né? Eu já ouvi falar isso que o homem, né? O homem, a mulher, ela gosta do homem naquilo que aquilo que ela ouve, né? E o homem é o visual, naquilo que ele olha, né? Ele olha para uma mulher, vê uma mulher bonita e se interessa, né? Eu quero essa, né? Então eu vim dessa cultura do mundo, né? E eu aprendi na igreja, né? Aprendi de Deus a receber aquilo que Deus tem pra gente. E aí, o resultado disso, que Deus foi trabalhando no meu coração e Deus falou comigo, Yasmin. E o resultado disso é que Deus ele não erra. Uau. Deus ele conhece a tampa da panela. É isso mesmo. Então, Yasmin é uma pessoa, era meio desconfiado que ela era adolescente, né? Ela tinha 17 anos, eu tinha já 27 já. A gente casou, o pai dela que assinou a mãe dela. Eu era desconfiado dela, né? Eu achava que... Mas quando a gente casou foi ao contrário. Eu vi, nossa, como ela é uma pessoa, uma pérola, é uma rosa. E eu que sou espinho. O ruim aqui sou eu. Quando eu casei eu tive a experiência, né? Porque eu era muito desconfiado. Porque eu vim do mundo, eu desconfiava muito das pessoas. Então, aí eu vi que ela era uma pérola, um coração puro. E eu era o espinho da rosa, né? Olha só. Então, família... Abençoada. Família... E aí abençoada. vocês frequentando muito os projetos da Almadec, você acabou sendo convidado a tomar conta. Exatamente. E como que foi isso? Com Yasmin, né? Uma experiência, na verdade, né? Acho que
os pastores mais experientes, né? O pessoal da igreja aí que tem bastante experiência, eles vão saber mais dizer referente a isso, né? Eu acho que a gente está passando por um processo de aprendizagem, né? De cuidar de pessoas, de vida, de almas, né? Eu tive um pouco de experiência no trabalho, assim, né? E eu comecei na Almadec do Jandaia 1, setor 4, né? E agora a gente está na liderança do setor 4. Eu acho que a gente está aprendendo junto com os jovens, né? A gente tem experiência de vida, como eu disse aqui, as minhas aqui, né? A gente sabe que é difícil os jovens estar no caminho de Deus. É difícil quando a gente vê... Quando eu vejo na Almadec jovens, não só de números, mas jovens espirituais, jovens de 18, 17, moças de 19, com um coração assim, sabe, não é perfeito, mas com caráter assim, cristão. Sim. Isso é uma coisa que me deixa feliz demais. Uau. Porque é difícil, porque eu já dei trabalho já na igreja. Já dei trabalho na igreja e quando eu vejo assim... Tem um pouquinho de experiência nisso, né? Exatamente. E aí, você tem uma palavra para dar para os jovens, para as pessoas que estão assistindo? Olha, a palavra que eu tenho para dizer é de um profeta que Deus ele chamou. Ele chamou ele para ser profeta, né? Jeremias. Quando Deus chamou ele, Jeremias, ele olha para a sua situação, né? Ele dá vamos dizer uma desculpa, né? Ele olha, eu sou menor, né? Eu não sou uma criança, né? E Deus diz para ele, não diga que você é uma criança, porque toda palavra que eu colocar na sua boca você vai falar, não errei endereço não. Uau. E é isso que eu quero falar para os jovens, né? Deus tem um chamado na sua vida, seja para ser um obreiro na igreja, seja para ser levar a palavra, né? Um evangelista, um diácono, um presbítero, né? Um missionário, ser uma voz profética, né? Os dons espirituais da igreja, né? Que é coisa que a igreja precisa, são os dons que edificam o corpo de Cristo, né? A igreja é edificada pelos dons. Então, se Deus tem uma obra na sua vida e você olha para a sua situação, né? Eu fiz isso também. Eu falo isso, Jeremias, porque eu dei muita desculpa, né? Eu ainda dou algumas ainda, né? Mas dei muita desculpa, né? Aí não é possível, não é para mim isso não. Quando você vê a sua situação e a exigência, né? E a responsabilidade da palavra de Deus, do ministério, né? Como uma coisa séria, né? A gente olha para assim. E aí, o que aconteceu comigo? Eu tive um sonho. E o sonho é que eu sempre falo assim, né? Sempre quando você sonha um pastor conversando com você, um pastor mesmo que a gente conhece, o pastor ele representa Jesus Cristo. Então nesse sonho eu sabia que Deus estava falando comigo. No sonho estava como eu e você aqui sentado. Eu e o pastor Gilberto aqui do meu lado. Pastor Gilberto. No sonho. E no sonho eu começava a arrumar desculpa para ele. Eu ficava assim, eu não tenho condição, eu não consigo. Referente à obra de obreiro, de igreja, de Almadec, né? Eu não consigo. E ele olhava para mim assim, ele sorria, ele dava um sorriso e falava assim, é assim mesmo que Deus quer você. Quando você acha que você não consegue mesmo. Então o chamado de Deus é algo impossível mesmo para a gente mesmo. Que é para a glória dele, é para ele manifestar em algo em nós, para a gente dizer, foi Deus quem fez. Se as pessoas olharem realmente, é o Deus da vida dele mesmo. Porque não é nada da gente, né? É algo impossível mesmo. E é Deus, quando Deus prometeu algo com você só precisa entrar na palavra, né? Obediência, né? Buscar a Deus, participar de culto de doutrina, né? Escola dominical, né? Meditar na palavra, como eu disse aqui, né? Não só na igreja, né? O jovem tem que meditar na palavra de Deus em casa, né? Eu sei que o meu começo foi muito difícil, né? A cabeça doía, dava uns pensamentos, como é difícil ter a palavra de Deus. Mas você começa a pegar gosto. A palavra de Deus é algo, ela é, como diz, né? Ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, esse sonho me deu uma certeza assim, né? Foi Deus que prometeu. Uau. Deus ele não erra endereço, como eu disse, né? Verdade. Ele não errou desde Jeremias. Você conhece a história de Jeremias, né? O que ele passou na mão do povo, né? Verdade. Mas depois ele cumpriu as promessas de Deus, as profecias, né? Sim. Cumpriu, ele ficou preso, a palavra de Deus diz que ele ficou preso no pátio, ele ficava preso. Ele tinha que profetizar sobre cartas. Mas como Deus usou ele, se tornou um dos grandes profetas da Bíblia. Sim, referência. Quando Jesus ele veio, que disseram, né? Esse é Elias, é um Jeremias, né? Como ele se tornou uma referência no povo judaico, né? É verdade. Então, jovem, se você tem uma promessa de Deus, no próprio culto da Almadec, uma vez, eu vi um testemunho muito lindo, no Angélica 1, um jovem, ele tocou um saxofone tão lindo na igreja, uma melodia tão linda,
a oportunidade, ele contou o testemunho, falou, Deus chamou ele e Deus deu uma promessa para ele, você vai ser um músico, vai ser um levita, você vai tocar o instrumento. E ele não sabia tocar, tinha dificuldade de aprender. E estava difícil, ele não tinha condição. Teve um dia que aí ele fez que nem eu. Ele foi na igreja, e na igreja esse dia ele dobrou os joelhos para orar numa consagração, se eu não me engano, ele contou o testemunho dele. E ele disse, Senhor, não dá para mim, eu desisto, não vou conseguir. E nisso, quando ele falou que não dava, tinha um rapaz na cadeira de roda. Nesse dia, Deus curou o paralítico levantou, foi marchando e falou para ele assim, ó, vai se cumprir na sua vida. Meu Deus. E se cumpriu, ele está lá. Olha só. Meu Deus, sendo um adorador na casa de Deus. Então, Deus ele chama a gente e coloca algo nas suas mãos que você não vai ter condição, é algo impossível. E Deus faz, e aí edifica a nossa fé, e a igreja é edificada, e as pessoas quando ouvem nossa história, nosso testemunho, elas são edificadas e vão dizer, eu quero o Deus aí do Jefinho, eu quero o Deus do Jefinho. Oh, glória! Rubem, tá chegando no final. Amém. Eu também tô sentindo esse gostinho de querer continuar essa conversa até amanhã. É uma conversa boa, de fogueira. Boa. Né? Assar umas batatas. Mas quero deixar esse espaço aqui para você agradecer. Né? Quer agradecer alguém? Quer dizer mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Pela insistência, né? Que Deus ele é insistente. Como ele insiste na vida do pecador, né? Para salvação, né? Quantas vezes ele bateu na minha porta, né? Um dia eu abri, mas foram muitas, né? Eu lembro de pessoas que vieram a mim depois que eu vim para a igreja e falaram assim, eu falava de Deus para você, eu falava, não lembro. Mas eu falava, não lembro. Eu estava por uma vida aqui, saiu no outro. Mas tudo valeu a pena, né? Esse mistério que é a igreja, né? O corpo de Cristo, né? Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Quero agradecer a minha família, meus pais, meus irmãos. Quero agradecer a minha esposa Yasmin, que está aqui comigo, meu sogro, minha sogra, como eles nos ajudaram. Meu sogro, minha sogra, financeiramente, espiritualmente. Meus pais, como eles me ajudaram financeiramente para me casar. Foram fiéis ali conosco, ele sempre socorreu Yasmin. A Yasmin sabe bem disso, né? Não sei se ela vai dizer isso quando ela tiver a oportunidade. E agradecer a igreja, né? Agradecer a igreja, né? As pessoas que acreditam, que nos ajudam, né? Os conselhos. Agradecer ao MADEC pela oportunidade, né? Que tem nos dado, ao pastor Júnior, ao pastor Francisco, que está ali na liderança ali do setor 4, o pastor Gilberto, né? Que eu tive muito aprendizado com ele, né? Me ajudou bastante ele, pelos seus conselhos. Conversei bastante com o pastor Gilberto. Amém. Acho que tem coisa boa. Tem sim. Pra gente receber na igreja aí. Sim, tem mesmo. Meu amigo, obrigado. Viu? Eu Deus que agradeço abençoe. aqui. Eu agradeço a sua presença aqui, é sempre bem-vindo. Quando quiser, bate na portinha, venha. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. E é isso, pessoal. Estamos acabando mais um programa, né? O Fala Comigo, com esse gostinho de quero mais. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Troa de TV, é ali no YouTube, Troa de TV. Se inscreva. Também tem o nosso endereço no Instagram, no @troadeoficial. E para você que quer conhecer também um pouquinho mais sobre esse camarada aqui que vos fala, é ali no Instagram, no @ogefarmiranda. Então é isso, muito obrigado e continue comigo e fala comigo, porque isso é coisa boa! E é muito boa. Muito boa. Obrigado!